Agradece tanto pela sua ação direta, quanto pela providência através do seu enviado Boaz. Pois é nesse exemplo que eu baseio o meu agradecimento, por esse honroso título que ora recebo, abrindo meu coração para mostrar profunda gratidão a Deus, que por ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos, se importou comigo, que sou tão falho, pequeno, indigno, mas mesmo assim Ele derramou sobre mim o seu amor, graça, misericórdia, proporcionando-me edificar a minha vida com a colaboração essencial de enviados seus, homens e mulheres que concorreram de forma efetiva para que existisse em mim algumas boas qualidades, alguns bons predicados. Digo com sinceridade, eu não seria nada de bom sem o cuidado do Senhor. Assim como eu não seria quem eu sou e não apresentaria alguns resultados positivos na minha carreira, na minha vida como um todo, não fosse pessoas que o Senhor me proporcionou encontrar nessa caminhada. Bendito seja aquele que se importou com você, disse Noemi. Eu digo, bendita seja Denise, minha querida, amada esposa, a quem agradeço por ter se importado comigo. Nos meses antes de começar a trabalhar como professora, a Denise ficava sozinha em casa. Fazia todo o serviço, sempre me esperava com um sorriso lindo, que renovava minhas baterias. Anos depois eu soube que ela, na verdade, chorava praticamente todo dia, na solidão, porque não conhecia ninguém, uma cidade estranha, né? Ficava lá no cantinho dela, ali no INCRA. Então, às custas dessas lágrimas que eu sequer sabia que existiam, eu pude sim participar efetivamente daquela região, da história daquela região. Fiz as primeiras eleições municipais, diplomei os primeiros vereadores, o primeiro prefeito eleito, realizei a primeira sessão do júri, o plebiscito de emancipação de Rolim de Moura, que na época era distrito de Cacoal. Fui o primeiro juiz a ser promovido do interior para a capital, onde já me encontrava no final de setembro de 83. Posso afirmar sem falsa modéstia que minha carreira na magistratura foi boa, de sucesso, pode-se dizer. Aqui em Porto Velho, em 84, nasceram meus filhos gêmeos, Marina e Renato, bênçãos de Deus, dos quais muito me orgulho. Naquela época, o garimpo de ouro do Rio Madeira estava no auge e era raro encontrar alguém para trabalhar em casa. Então, minha mulher não hesitou em abrir mão de um cargo federal para tomar conta da duplinha, o que fez durante muito tempo praticamente sem ajuda externa, salvo eventual. Estou destacando esses fatos porque quero, com a permissão de todos vocês que hoje me concedem esse presente, esta homenagem tão valiosa, poder honrar minha mulher e dividir com ela esse título. Peço a permissão do presidente para fazer isso, né? E quero dizer a ela diante de todos que esse título também especialmente é dela, pois a sua presença na minha vida foi essencial para que eu estivesse aqui nesse momento, nessa posição de homenageado. Ao ler o texto bíblico com a finalidade de agradecer, claramente eu pude ver a providência de Deus nos detalhes, na reunião dessas pessoas, da interação entre elas, para que a maior bênção pudesse advir. Mas para o final, a Bíblia relata que Boaz casa-se com Ruth, tem um filho chamado Obed, que significa servo, adorador, e que acaba por ser um presente também para Noemi, já que para ela a criança representa uma nova vida, e ela volta a experimentar a alegria que é a marca de quem é cuidado pelo Senhor Deus. Hoje eu recebo essa linda homenagem que enche meu coração de alegria, pela minha trajetória de 37 anos em Rondônia, em parte pela carreira na magistratura, em parte pelo envolvimento nas ações sociais, assim como dividir com minha esposa. Quero agradecer a todas as pessoas que Deus colocou em meu caminho, me ajudaram, concorreram para que eu pudesse chegar até aqui nesse momento. Agora, nessa oportunidade, não é diferente. Recebo agora essa homenagem tão tocante, porque além da esposa, com quem eu sou existe desde sempre uma família, um laço familiar, a qualificar as atitudes, a apoiar e ajudar nos momentos difíceis,
A toda a minha família agradeço pelo alicerce que sempre foram na minha vida. De forma especial agradeço aos meus colegas magistrados que muito me honram aqui com suas presenças. São referência, serviram e servem de exemplo, representam um estímulo e têm feito do Judiciário de Rondônia um dos mais respeitados e eficientes do país. Então não existe essa coisa do eu sozinho, né? Ali a gente trabalha em equipe. Uma das coisas mais difíceis para o juiz é decidir em colegiado, porque ele sai de uma posição que ele dá uma canetada e define os rumos de tudo que está ao alcance dele. Mas quando ele chega num colegiado, ali ele vai ter uma série de pessoas, cada um pensa diferente, e você de início tem muita dificuldade em saber que outra pessoa pode estar decidindo melhor que você e contribuindo mais, e enfim, é algo assim tremendo. Essa vivência de colegiado, né? Essa coisa desse trabalho em que não pode existir uma ilha, né? Muitos males nós estamos experimentando hoje, porque em muitos setores do judiciário desse país existem ilhas, decidindo por sua conta própria, querendo estabelecer sua própria vontade. Se realmente houvesse uma preocupação como há no judiciário de Rondônia, com a comunidade, com a coletividade, a gente não estaria experimentando tantos reveses, tanta insegurança jurídica e tantos problemas como nós vimos experimentando. Então fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que está aqui, pela história que nós compartilhamos, pela história que temos juntos, por aquilo que temos construído, por aquilo que eu sou. E finalizando, eu quero lembrar aqui, já foi dito pelo conselheiro Wilber, foi dito em tantas outras oportunidades, aquilo que eu tinha escrito no meu discurso. A Ruth era moabita. Para quem não sabe a história de Noemi e Ruth, Noemi, ela sai de Belém, de Judá, e vai para as terras de Moabe, junto com o marido e 2 filhos. E lá esses filhos casam-se. Uma das noras é a Ruth. Mas acontece que Noemi perde o marido e perde os 2 filhos, eles morrem. Então, nas terras de Moabe, houve assim uma desesperança muito grande, uma tragédia na vida de Noemi. E ela, então, não tinha mais o que fazer ali. E as noras, ela conversa com as noras, então, e libera as noras. Fala, olha, eu estou indo embora, acabou minha vida, não tenho mais marido, não tenho filhos. Naquela época isso era terrível. Ela libera as noras. Uma das noras fica por lá, mas a Ruth não. A Ruth vai acompanhar Noemi e volta para Belém, onde ela teve a notícia que Deus tinha voltado a abençoar o povo, né? Então, esse é o quadro geral que acontece. E elas, então, vão parar nessa ilha de Boaz. Elas vão trabalhar, casualmente, Ruth vai trabalhar e colher espigas ali, naquela plantação de Boaz, que era um parente. E a gente vai ver, então, que Boaz, ele depois ele começa a lutar por elas, por Ruth, por Noemi, né? Então, esse texto aqui vai mostrar o seguinte: a Ruth era moabita, mas ela culminou por ser recebida como judia. Ela foi aceita e passou a pertencer a esse povo, fazendo parte, inclusive, da árvore genealógica de Jesus Cristo. Quando Boaz casa com Ruth, tem uma cerimônia, e essa cerimônia se realiza, está lá em Ruth 4, versículos 11 e 12. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como de Pérez, que Tamar deu a Judá. Então, nesse momento, a porta da cidade, na verdade, era um tipo de cartório. Os negócios eram feitos ali, os grandes acontecimentos eram levados ali, onde tinham os anciãos, onde ficava muita gente para assistir o que acontecia. Então, naquele momento, aquele povo, por meio dos seus líderes, dos anciãos, estava declarando pública e oficialmente que recebia Ruth como um dos seus. Por meio daquela solenidade realizada na porta da cidade, Ruth estava recebendo o título de cidadã. Muito embora no seu coração ela já tivesse o sentimento de fazer parte daquele povo. Nós vamos ver lá no capítulo 1, ela dizendo assim, Ruth falando assim:
Ruth respondeu para Noemi: não insista comigo que te deixe, que não te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então, no coração de Ruth, ela já tinha adotado aquele povo. E aqui a gente vê uma palavra que se evidencia, que também já foi dita aqui, a questão do pertencer, o pertencimento. Há muitos anos, eu e Denise escolhemos Rondônia como nosso lugar. E esse sentimento está em nossos corações. O presente que vocês nos dão hoje, em dizer que somos cidadãos rondonienses, enche o nosso coração de alegria, porque agora sabemos que fomos formal e oficialmente aceitos, acolhidos, e podemos dizer que somos rondonienses, com plenitude, que fazemos parte, que pertencemos a Rondônia. E se alguém duvidar, nós temos até documento. Muito obrigado.